Jeová Jireh. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. Vamos compartilhar mais uma noite na presença do Senhor. Vamos chamar pessoas para participar conosco. Nós vamos estar falando de um assunto muito importante hoje. Nós vamos estar falando sobre a ansiedade. Você que conhece alguém que tem ansiedade, que está passando por uma situação de ansiedade, vai lá, chama essa pessoa, envia o link lá, convida essa pessoa. Você que conhece alguém que está passando por ansiedade, por crise de ansiedade, que sofre por crise de ansiedade, compartilha essa live nesse momento. Chame pessoas, nós vamos tratar desse assunto hoje à luz da palavra de Deus, sobre a ansiedade. Convide pessoas, vamos propagar o evangelho do reino. Enquanto você vai estar compartilhando aqui, adorando ao Senhor, vai compartilhando também, chame pessoas, sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor, apóstolo Osvaldo, Deus abençoe sua vida. Tem tempo que a gente não conversa, fuso horário. Deus abençoe o ministério, meus irmãos angolanos, que Deus abençoe. Vamos compartilhar, eu vou estar compartilhando aqui, chame pessoas. Aleluia, Jesus. O vento forte, a minha fé. Louvado seja o teu nome, Jesus. Entregamos esse momento, Senhor, nas tuas mãos, meu Deus. Entregamos esse momento na tua dependência, Jesus. Ah, Senhor, o que seria de nós sem a tua presença, Jesus? O que seria de nós sem a tua presença, Senhor? O que seria de nós sem a tua presença? Graça e paz, Rodolfo. Deus abençoe sua vida. A Tiele está aí, nós vamos orar por ela hoje. Hoje ela está fazendo aniversário. Que Deus abençoe. Convide pessoas para estar nessa live. Hoje nós vamos estar falando sobre ansiedade à luz da palavra de Deus. Nós vamos estar tratando esse assunto. Nós vamos estar falando sobre a ansiedade. Você que conhece alguém que esteja passando por um problema de ansiedade, que sofre com crises de ansiedade,
que luta contra isso. Convide essa pessoa, chame essa pessoa aí, vamos compartilhar essa live. Nós vamos orar, nós vamos colocar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar, porque Deus fala. Deus sempre fala. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos mais uns minutos para compartilhar. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Você que está entrando nessa live, seja todos bem-vindos em nome de Jesus. Os meus irmãos da Angola, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos compartilhar. Eu sei que Deus ele vai falar conosco nessa noite. Deus tem grandes coisas para nós. Nós vamos tratar esse assunto da ansiedade à luz da palavra de Deus, né? Dentro da palavra. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor por libertação. E eu tenho certeza que hoje é noite de libertação. Porque onde Jesus chega, a libertação. Vamos compartilhar? Vamos compartilhar. Eu vou compartilhar aqui mais um pouquinho. Enquanto isso você vai compartilhando e nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Viu a sede que havia em mim. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Adorado é o teu nome, Jesus. Oh, Senhor, para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna, Senhor? Para onde nós podemos ir, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna, Jesus? Nós não podemos ir para outro lugar a não ser correr para a tua presença, Senhor. A não ser mergulhar no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia. Aleluia. Tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos colocar esse momento nas mãos do Senhor? Vamos clamar ao Senhor nessa hora. Vamos entregar a Ele essa noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, graças nós te damos pela tua palavra. Graças nós te damos, Senhor, por esse momento onde nós podemos estar na tua presença, onde nós podemos, Pai, com liberdade compartilhar a tua palavra que nos liberta. Onde nós podemos falar, Senhor, de um Deus, Pai, de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais, além do que pensamos, do que imaginamos. Esse Deus todo-poderoso que não perde nenhuma batalha, general de guerra é o seu nome. Senhor, nós clamamos, ó Pai, nessa noite pela tua presença. Senhor, que essa palavra ela venha produzir fruto nos corações, que ela venha libertar, que ela venha quebrar grilhões, que ela venha quebrar nós e sofismas, que ela venha dissipar agora, em nome de Jesus, toda a ação do inimigo que atua nas mentes, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, ela possa, Senhor, fluir com liberdade do Espírito Santo, Pai, porque quando a tua palavra chega, tudo transforma. Senhor, em nome de Jesus, visita cada pessoa que está nessa live comigo, cada pessoa que está ao vivo, cada pessoa que vai assistir posteriormente, cada pessoa, Senhor, que vai, Senhor, compartilhar. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra chegue, Senhor, aos corações que precisam chegar. Senhor, nós repreendemos todo impedimento, nós repreendemos toda a obra das trevas, nós repreendemos toda a ação do inimigo, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, pastor Luiz, saudade de você, da Sônia, eu vi fotos de vocês lá nos Estados Unidos, eu fico muito feliz porque era uma promessa de Deus na vida de vocês, e isso foi cumprido, viu? Muito feliz mesmo, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, muitas saudades, e eu sei que Deus vai preparar um momento de nós estarmos juntos novamente, compartilhando das coisas do Senhor. Eu sou muito grata a Deus pela amizade de vocês, por esses anos todos, pessoas que sempre estiveram do meu lado, em nome de Jesus. Compartilhe essa live, pastor Luiz. Compartilhe, chame pessoas, e nós vamos falar da palavra de Deus.
Nós vamos compartilhar essa palavra que nos traz vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, glória a Jesus. Queridos, vamos conversar um pouquinho. E antes de eu entrar nessa live, eu queria recomendar a você, se você não assistiu a live da semana passada, assista, viu? Nós temos mais de 1000 visualizações ali, foi uma palavra do coração de Deus. Assista a live da semana passada, eu tenho certeza que também ela vai fazer muita diferença na tua vida, no teu conhecimento, e Deus seja louvado, amém? Vamos lá? Vamos para a palavra? Queridos, hoje nós lidamos com uma situação que o mundo em si, ele vive. Não é exclusividade de um ou de outro, não é exclusividade de alguém ou de uma situação, mas nós vemos hoje que, de um modo geral, o mundo ele está sofrendo com este mal, o mal deste século. O mal deste século chama-se ansiedade. E nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. E se você conhece alguém que está passando por uma crise de ansiedade, que luta contra esses sentimentos, pessoas que travam batalhas mesmo contra a ansiedade, compartilhe essa live. Chame essa pessoa para estar aqui conosco, para ouvir essa palavra que vem do coração de Deus. Então vamos lá. O que é ansiedade? Você já parou para pensar o que é ansiedade? As pessoas acreditam que, na maioria das vezes, chega a ser uma doença patológica, né? Mas eu posso te garantir que não é uma doença patológica. A ansiedade é uma perturbação do espírito causada por incerteza e receios. Todas as pessoas que sofrem com crises de ansiedade ou já sofreu com ansiedade, na verdade, quando você conversa com essa pessoa, você vê nela uma perturbação, uma agitação de espírito, uma alma agitada, uma alma que não tem certeza do dia de amanhã, uma alma que tem receios do futuro, uma alma que ela não sabe para onde correr, o que fazer, e por ela não ter certeza e não ter convicção de que Deus está cuidando dela, de que Deus ama ela, por ela não ter a convicção do amor de Deus na vida dela, por ela não ter a convicção da palavra de Deus, que é vida na vida dela, ela entra em crise. Qualquer coisa desestabiliza. Graça e paz, irmã Maria Sebastião, Deus te abençoe, minha irmã. E por ela não ter essa convicção da palavra, por ela não ter essa certeza da palavra, ela entra em crise por qualquer situação. A ansiedade, ela vem sobre as nossas vidas, ela vem sobre a nossa casa, ela vem sobre a nossa família para nos desestabilizar. Ela vem numa situação onde nós conseguimos tirar os olhos de Deus e colocar os olhos somente no problema. E aonde esse problema me faz ter a sensação de que ele é maior do que o meu Deus. Eu coloco o meu problema numa situação, num lugar de honra tão grande, aonde eu consigo tirar o foco do que Deus é e centralizo simplesmente a minha vida, a minha visão, a minha intenção para a ansiedade. Graça e paz, Maria Silvia, Deus te abençoe. Aí eu consigo centralizar todos os meus problemas somente na ansiedade. E eu começo, através dessa crise de ansiedade, que é uma perturbação de espírito causado pela incerteza e pelo receio, eu começo a desenvolver na minha vida sintomas patológicos, como dor de cabeça, mal-estar, sensação de arritmia cardíaca. Então a gente vai desenvolvendo muitas coisas. Por quê, querido? Quando a alma adoece, entenda bem, quando a tua alma adoece, o teu corpo vai dar sinais. Quando a tua alma adoece, o teu espírito está abatido, de alguma forma vai refletir no teu físico. Vai refletir. Eu posso garantir para você, eu posso te afirmar com experiência própria, porque eu também já sofri com ansiedade.
Paz, Mônica, Deus te abençoe. Eu também já sofri com crises de ansiedade. Eu também já lutei, eu já tive que guerrear contra situações na minha vida, onde se eu não contra-atacasse, é o que eu vou ensinar aqui nessa noite, como que você contra-ataca o ataque da ansiedade. Se você não entender isso, querido, você vai ficar refém de uma crise. Você vai ficar refém de uma situação que vai acabar com a tua vida. Então vamos para a palavra. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, olha o que Jesus diz através de Pedro. Queridos, se a ansiedade fosse boa coisa, Jesus não ia falar que era para lançar sobre ele. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, o nosso castigo, a nossa ausência de paz, e levou também as nossas ansiedades. Ele veio para ser o nosso substituto em tudo ele foi o nosso substituto. Ele levou na cruz tudo isso. E a palavra de Deus diz assim em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Quem que é teu adversário? Não é teu irmão, não é tua sogra, não é tua família, não é o teu colega de trabalho. O teu adversário é o diabo. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Ao derredor, não é ao redor, é ao derredor. Por que ao derredor? Porque ao teu redor é o anjo do Senhor. Ou pelo menos deveria ser. Pelo menos deveria ser o anjo do Senhor ao teu redor. E aqui ao derredor, né, está o adversário, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que o sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofridos por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos para a palavra. Vamos lá, queridos. Nesse texto aqui, Jesus ele fala assim, lançando sobre mim todas as vossas ansiedades. Como eu disse no começo, se Jesus falou que é para lançar sobre ele, porque boa coisa não é para você carregar. Por isso que Jesus em tudo foi o nosso substituto. A Bíblia diz assim, me dá o teu fardo que eu te dou o meu, né? Apresentar para mim as tuas queixas, né? É uma troca. Então ele diz assim, lança sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. O que a ansiedade... A primeira coisa que ela faz, ela nos faz acreditar que Deus não está no controle. Ela faz a gente acreditar que Deus não está no comando de todas as coisas. Por quê, querido? Porque a ansiedade é um inimigo da minha fé. A ansiedade, ela vem para desestruturar a minha fé. Ela vem para me trazer um sentimento, uma situação aonde que nada mais tem jeito na minha vida. E aí ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. O que significa esse ser sóbrios e vigilantes? Ei, se atenta para a palavra. Se atenta para aquilo que diz as escrituras. Volta para o centro. Você que conhece a palavra de Deus, você que ouve a palavra de Deus, você que é ministrado pela palavra de Deus, você tem que voltar novamente para o centro dela e mudar o foco do teu olhar. Mudar o foco, tirar o foco do teu olhar. Ser vigilante o tempo inteiro, queridos. Isso o diabo vai lançar em todo mundo. Isso é o mal do mundo. E deixa eu falar para você, você ainda não está no céu, você ainda vive no mundo. Então você está sujeito a ser combatido pelas coisas do mundo. Você não é extraterrestre, você está no mundo. Paz, Tiane, Deus te abençoe. Você está no mundo, então você vai ser atacado com as coisas do mundo. Por isso que a palavra de Deus diz assim, sede sóbrios e vigilantes, sejam atentos. O diabo, vosso adversário, está em derredor como um leão, procurando quem possa devorar. Quem que ele vai devorar? Quem baixar a guarda.
Quem que ele vai devorar? Quem não estiver sóbrio e vigilante. Quem que ele vai devorar? Aquele que não crê na palavra, aquele que coloca a ansiedade acima de qualquer coisa, aquele que coloca a sua ansiedade, os seus problemas acima do próprio Deus. Querido, é tão sério isso, é tão sério, as pessoas potencializam tantos os problemas, as pessoas potencializam tanto as suas crises emocionais, as suas crises de ansiedade, que ela consegue acreditar que Deus não é capaz de mudar a sorte dela. Ela consegue acreditar, e por isso que ele fala aqui assim, ó, resistir-lhes firme na fé. E como que eu resisto isso? Na fé. Não tem outro método que eu não consiga vencer a ansiedade se não for pelo meio da fé. Olha só, a palavra de Deus também diz em Mateus 6:25. Então nós vamos entender aqui, ó, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem que se manter firmes e vigilantes, porque o diabo ele está ao derredor de você. Porque ao seu redor está o anjo do Senhor, ou pelo menos deveria estar o anjo do Senhor, tá? E o diabo, ele procura alguém para devorar, alguém que baixa a guarda. Alguém que se torna uma presa fácil do diabo, para ele devorar, tá? A Bíblia diz assim, você tem que resistir firme na fé. Como que você resiste o diabo? Na fé. Nós vamos falar o porquê. Certo de que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, isso não é exclusividade. Não é só você que é atacado. Não é só você que luta. Não é só você que vai para o deserto. Sabe, a gente muitas vezes quer potencializar tanto o nosso problema e a gente acaba idolatrando o nosso problema. A gente acaba dando tanto ênfase àquilo que nós estamos passando, e a Bíblia está dizendo aqui, ó, todo mundo sofre, a nossa irmandade espalhada pelo mundo sofre. E outra coisa que eu vou dizer para você, se falaram para você que servir a Deus você não teria mais problemas, mentiram para você. Aí que é os teus problemas que começam, aí que vai começar os teus problemas. Por quê? Porque você está na contramão de um mundo que está no maligno, sendo atacado pela ansiedade. É aí que entra a palavra de Deus. Então, querido, todo mundo sofre. Você não é exceção. Você não é o único escolhido do mundo para sofrer. Todo mundo trava luta, todo mundo trava suas batalhas, todo mundo luta contra a ansiedade, todo mundo luta, todo mundo, de manhã nós levantamos assim, nós temos que guerrear, nós temos que vencer. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que o reino de Deus é tomado por esforço, nós temos mesmo que guerrear, nós vivemos em plena guerra. Você não deve baixar a guarda para crise de ansiedade nenhuma, e eu vou te ensinar como guerrear. Em Mateus 6:25, olha o que Jesus diz, Mateus 6:25, ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. É Jesus falando, querido. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí Jesus ele vem e fala assim, observe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Sustenta. Porventura você não vale mais do que as aves? Aí olha o que Jesus diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado no curso da sua vida? Você acha que você andar ansioso por alguém, você vai alterar alguma coisa na sua vida? Você acha que se você dá tanta credibilidade para a ansiedade, você acha que isso vai alterar o percurso da tua vida, do que Deus tem para você, daquilo que vai acontecer? Não vai, querido. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. E aí no versículo 28 ele diz assim, por que andais ansiosos pelo vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Aí depois no versículo 31 ele diz assim, portanto, não vos inquieteis, não vos inquieteis.
Portanto, não vos inquieteis. Descansa teu coração, meu irmão. Volta para o centro da palavra. Volta para a sombra do esconderijo. Volta para a sombra do esconderijo. Volta para o lugar secreto. Volta para a palavra de Deus. Saia dessa condição de ser manipulado pela ansiedade. Para com essa condição de querer resolver o que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, daqui na semana que vem. O que vai acontecer no amanhã pertence a Deus. Nós não temos o controle. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 2 dias, daqui 3 dias. Então por que você tira os teus olhos da bondade, da fidelidade, da misericórdia de Deus e potencializa tanto esses sentimentos que te afastam de Deus? Aí ele diz assim, no versículo 32, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que você necessita dela. Olha só o que Jesus está nos ensinando aqui. Quando ele fala a gentios, quando ele fala sobre gentios, portanto os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios, ele está se voltando para as pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. Uma pessoa que nunca teve um encontro com Deus. Uma pessoa que nunca viveu milagres de Deus. Uma pessoa dessa, ela se preocupa com o dia de amanhã. Uma pessoa dessa se preocupa com o que vai acontecer com o trabalho, com o emprego, com a família, com o futuro dos filhos. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem Deus. Essas pessoas nunca tiveram um encontro com Deus. Essas pessoas nunca experimentaram da bondade e da fidelidade de Deus. Então essas pessoas se preocupam com isso. Mas nós que temos a palavra, nós que temos o Espírito Santo, nós que conhecemos a Deus, queridos, quando nós voltamos o nosso coração para a ansiedade, nós estamos anulando a nossa fé e nós estamos dizendo de uma certa forma que Deus não é suficiente para resolver e cuidar da minha vida. Meu Deus! Jesus, ele diz aqui, mas portanto buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê, querido? Nós lutamos tanto, nós sofremos tanto com crises de ansiedade, em querer conquistar, em querer ter o futuro dos meus filhos, o futuro da minha casa, o futuro do meu emprego, o futuro na minha velhice, o futuro disso. Eu vou sofrendo, Senhor, o que eu vou conseguir fazer? A minha empresa está falindo, pessoas estão sendo mandadas embora, o meu casamento está em crise, o meu marido, a minha mulher, os meus filhos. Sabe, nós vamos nos sucumbindo. E Jesus, ele dá a lição aqui, ele dá a chave. Pega essa chave, querido, e vira na sua vida. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Se você colocar Deus no centro, se você colocar a palavra do Senhor em prática na tua vida, se você colocar o Senhor aonde Ele tem que estar na tua vida, querido, as outras coisas te serão acrescentadas. Você não vai ter que se preocupar com o teu futuro, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, você não precisa se preocupar com os teus filhos, você não precisa, porque Deus cuida, tudo é de Deus, tudo vem dEle. Vamos sair das mãos do diabo. Sabe, queridos, eu tive uma experiência com Deus alguns anos atrás. E eu estava num período de oração. E de repente Deus falou assim para mim: filha, sabe por que as pessoas têm dificuldade de colocar as coisas nas minhas mãos? E eu levei um susto, porque foi uma voz tão intensa. E era Deus falando. Querido, quando Deus fala, você sabe. E Deus perguntou para mim, você sabe por que as pessoas têm dificuldade de colocar as coisas nas minhas mãos? Eu parei por um momento, fiquei pensando, eu falei, não, Senhor, por quê? E o Senhor me disse assim, porque quando alguém coloca as coisas nas minhas mãos, o diabo não toca. Quando alguém coloca alguma coisa nas minhas mãos, o diabo não toca. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de colocar as nossas vidas verdadeiramente nas mãos de Deus? Sabe por que nós temos a dificuldade de colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor, para o Senhor cuidar?
Sabe por que nós temos a dificuldade de colocar o nosso amanhã, o nosso futuro nas mãos do Senhor? Porque o diabo, ele articula essa situação com crises de ansiedade, porque o diabo sabe que se você colocar a tua vida nas mãos de Deus, a tua casa, a tua família, o teu futuro, ele não tem poder e autoridade para tocar. Ele não toca naquilo que Deus está cuidando, ele não toca naquilo que foi entregue a Deus, ele não toca naquilo que está nas mãos do Senhor. Ele não toca, querido. Volta para o centro da palavra. Volta para a essência do evangelho. Coloca a tua vida nas mãos de Deus de verdade. Coloca o teu futuro nas mãos do Senhor. Os teus filhos estão passando por problemas, estão te dando trabalho. Dobra os teus joelhos, entrega nas mãos do Senhor. O teu casamento está em crise, entrega nas mãos do Senhor. Você está desempregado, entrega nas mãos do Senhor. O diabo não vai tocar. Você tem sonhos e projetos, então para de se preocupar com o futuro. Coloca nas mãos do Senhor. O diabo não vai tocar naquilo que está nas mãos de Deus. Não toca, querido. Não toca. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos realmente confiar na palavra de Deus. Nós precisamos nos tornar cristãos de verdade. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, para que a ansiedade, para que o mal desse mundo não nos mate espiritualmente, não roube a nossa fé, não mate a nossa essência. Nós precisamos. Aleluia. Salmo 139. Olha o que o salmista disse. Meu Deus, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Salmo 139, 16. Compartilha essa live, querido. Deus está agindo. Aleluia. Olha o que o salmista diz. Uma revelação que ele teve. Aí você está preocupado com o teu futuro. Você está preocupado com o dia de amanhã. Você está preocupado com o que vai acontecer. Olha o que o Senhor disse. Os teus olhos, salmista dizendo, me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Querido, você entendeu o que eu li aqui? A tua história, quando você nasceu, quando o Senhor te escolheu para cumprir um propósito, entenda bem, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não é obra do acaso. Nós precisamos entender que nós precisamos ser útil para o reino. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma vida útil e não inútil. Deus criou um propósito. E quando Deus criou um propósito, Deus disse assim: eu vou criar a Rafaela Poletti para ela realizar esse propósito que eu criei. E aí a Rafaela, Deus colocou ela no ventre da mãe. E Jesus, ele fala assim, o salmista diz assim, que os olhos do Senhor viram a Rafaela quando ela era ainda uma substância informe, quando você apenas era um embrião. Só que quando os olhos do Senhor contemplou você no ventre, todos os teus dias já foram escritos. O teu futuro foi traçado, a tua história está pronta, a tua promessa está decretada. Cada um deles escrito e determinado. Dá para entender isso, querido? Por isso que nós não podemos fugir do propósito. Por isso que nós não podemos fugir, porque os nossos dias já foram escritos, a nossa história já foi escrita, a história da Tiane já foi escrita, a história do Rodolfo já foi escrita, da Maria Sebastião, da Débora já foi escrito, da Ana Carolina já foi escrito, a história de vocês já foram escrita. Então por que você está ansiosa? Por que você está preocupada com o dia de amanhã? Por que você está preocupado? Já foi determinado. Já foi determinado, querido, até o dia que o Senhor virá para te recolher, para me recolher, a nossa história já está pronta. Então não adianta nós fugirmos.
Não adianta nós nos desviarmos, porque aquilo que foi determinado vai cumprir. Aquilo que foi escrito vai se cumprir. O problema é que muitas vezes nós queremos viver da nossa maneira, nós queremos agir na força do nosso braço, e nós saímos do propósito daquilo que foi escrito, e aí Deus vai nos buscar. Aí Deus vai nos buscar de volta. Glória a Deus, porque Ele ainda nos busca. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, querido, que não adianta a tua ansiedade, não adianta a tua crise, não adianta você estar preocupado com o teu futuro, sendo que o teu futuro já foi determinado por Deus, já está nas mãos do Senhor, já está escrito pelo Deus Todo-Poderoso. Então descansa no Senhor, vive um dia de cada vez, vive o teu melhor de cada vez, busque ao Senhor todos os dias, ame ao Senhor todos os dias, abençoa as pessoas que estão do teu lado todos os dias. Busque ao Senhor e cada dia vai se cumprir na tua vida, porque eles já foram determinados. Ansiedade é uma cilada do diabo para te tirar do propósito. Ansiedade é uma cilada do diabo que faz você tirar os olhos do que Deus já escreveu para você. É Bíblia, querido. É Bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você 4 coisas que a Bíblia diz sobre a ansiedade, o que causa na tua vida a ansiedade. E depois eu vou para a parte que eu vou ensinar você a guerrear. Nós vamos para a guerra. É noite de batalha, querido. É noite de batalha espiritual. Oh, aleluia. É noite de batalha espiritual. 4 coisas que a Bíblia diz sobre a ansiedade. Primeiro, ela te causa um sofrimento desnecessário. Você sofre desnecessariamente. Você está sofrendo de uma maneira desnecessária, porque a tua ansiedade não vai mudar o teu percurso. O que foi escrito, foi escrito. O que está determinado, foi determinado. Está vendo como é cilada do diabo? Por quê? Porque ele quer te cansar. Ele quer fazer você tirar os olhos de Deus, os olhos da palavra. Então ele vai fazer de tudo para te trazer um sofrimento desnecessário. Aí daqui a pouco você tá assim: ó vida, ó céus, ó azar, ó Deus não me ama, ó Deus não se importa comigo. Sangue de Jesus tem poder. Volta pro centro, volta pra cruz, irmão. Vamos lá. Então a primeira coisa, ela causa um sofrimento desnecessário. Depois, a segunda coisa, ela distorce a realidade. Sabe por que ela distorce a realidade? Olha só. O diabo, ele tem planos para destruir você. Lógico, nós lemos lá em 1 Pedro 5 que o diabo, nosso adversário, é ele que é o nosso adversário, o diabo. E ele tem planos para destruir você. Mas Deus tem propósitos. Entenda bem isso. O diabo, ele pode ter plano para destruir você, mas Deus tem decretos ao teu respeito. E esses decretos foram escritos aqui, ó, enquanto você estava no ventre da tua mãe. E aí, você começa a distorcer a realidade disso, dos decretos de Deus para a tua vida. E aí você começa a ver a situação, você começa a dar potência na crise de ansiedade, você acha que Deus não te ama, e você acha que você vai morrer no meio dessa crise, você acha que nada vai dar certo com você, você começa a esmurecer na fé, você começa a viver de uma forma que totalmente distorcida do que a palavra diz ao teu respeito. Jesus, ele olha para você, ele vê possibilidades. Ele vê isso em você. E o diabo faz você enxergar que para você não tem mais jeito. Olha como o diabo distorce, olha como a ansiedade distorce a tua visão. Ela distorce a tua realidade. O diabo faz você enxergar que para você acabou, sendo que Deus está dizendo para você é só o começo, caminha.
O diabo está dizendo para você, ele está distorcendo para você achar que para você não tem mais jeito. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: caminha. Tenho muita coisa ainda para realizar, tem muitas coisas ainda para fazer, caminha. Não deixa a ansiedade distorcer a realidade do que Deus tem para você. A terceira coisa, a ansiedade impede você de seguir os planos de Deus. Querido, a Bíblia diz assim que o Senhor tem pensamentos bons a teu respeito. E não maus, pensamentos bons. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em todo momento. Mesmo em meio às lutas que nós passamos, mesmo em meio às situações que nós passamos, mas nós precisamos aprender que nós temos que confiar nesse Deus que já tem um plano determinado para a minha vida. Deus já estabeleceu um plano determinado para a minha vida. Então eu vou confiar. Porque se você conhece a Deus, se você já teve experiências com Deus, se você já viveu alguma situação com Deus, você sabe, eu tenho certeza que você sabe, que o Senhor, Ele cuida de tudo. Ele está no controle de tudo. Você sabe que se você passou por situações piores, você vai sobreviver a essa também. Porque em tudo tem um propósito, querido. O Senhor está nos preparando para um grande momento. O Senhor está nos preparando para um futuro promissor, onde só vai permanecer aqueles que vencerem pela fé. Então não deixe que a ansiedade sufoque a tua fé. Não deixe que a ansiedade faça você se mover pelo que você vê, pelo que você sente. Não deixe que a ansiedade faça com que você não enxergue o que Deus diz a teu respeito. E Jesus diz ao teu respeito que você é vencedor. Jesus diz a teu respeito que você tem poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Jesus diz que no nome dele você faria as mesmas obras e até maior. Olha o que Jesus confiou para você e você está deixando tudo isso de lado. O diabo está conseguindo fazer você não enxergar essas promessas e você fica só em torno da crise de ansiedade, com medo do amanhã, com medo do futuro. E a última coisa que a ansiedade faz, ela enfraquece a sua fé. Por que ela enfraquece a sua fé? Porque em Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 11, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a ansiedade, ela faz com que a sua fé comece a retroceder. Daqui a pouco você não está mais crendo no que a palavra de Deus diz. Você está se movendo pela circunstância que você vê, que você vive, momentaneamente. Queridos, Jesus disse assim, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, mais aflição do que passou Jesus, mais aflição do que Jesus passou para morrer numa cruz por mim e por você, mais aflição do que Jesus passou no Calvário, morrendo pelos nossos pecados, derramando o seu sangue para nos cobrir, nos lavar. Você acha que Jesus não sofreu com ansiedade? Sabendo, Jesus sofreu tanto com ansiedade que num certo momento ele disse assim para Deus, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele não se deixou mover, ele sabia o que ele ia passar, ele sabia o que ele ia sofrer, ele sabia o que ele ia, a Bíblia diz assim, que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados, querido. Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas culpas, ele foi desfigurado por nós, por amor a nós. E você acha que Jesus não sabia o que ele ia passar numa cruz? Mas contudo ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, cumpra o teu propósito, Senhor. E nós precisamos ter atitudes dignas de honrar esse Jesus que fez tanto por nós.
Você pode estar hoje sofrendo com uma ansiedade, você pode estar hoje em meio a uma crise de pânico, você pode estar hoje numa situação que você olha ao seu redor e você não vê expectativa nenhuma, mas eu quero dizer para você que esse mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, esse mesmo Jesus que derramou o sangue dele, esse mesmo Jesus que ao terceiro dia ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com ele, é esse mesmo Jesus que está passando com você no meio dessa luta. Então levanta a tua cabeça, olha para o Senhor, olha para o autor e consumador da tua fé, querido. Vai passar, vai passar. Não esmoreça a tua fé. E aí, eu quero falar com você um pouquinho sobre a guerra. Nós estamos em guerra. Pastora, como que eu lido com isso? Quando eu vejo, eu já estou me medicando. Quando eu vejo, eu já estou debaixo de um lençol coberto, eu não quero ver ninguém, tenho medo do futuro, tenho medo que vai acontecer com os meus filhos, eu tenho medo porque o mundo está numa situação, e eu tenho tanto medo. E eu vou ensinar a você o que eu aprendi, e o que eu pratico, e o que tem me mantido de pé, querido. Todo ataque, ele tem um contra-ataque. Quando o diabo ele vem te atacar, porque ele vem, você tem que contra-atacar. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra. Por isso que nós temos que conhecer as Escrituras, querido, meu Deus, leia a Bíblia. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque a hora que vir o ataque, eu sei o que eu vou usar para contra-atacar o meu inimigo. Se o diabo vier contra você com uma crise de ansiedade, você tem autoridade para dizer: aqui não, Satanás. Porque a palavra do Senhor diz que é para eu lançar sobre ele todas as minhas ansiedades, porque ele está cuidando. Então eu creio que ele cuida. Eu resisto a essa crise de ansiedade. Eu ordeno que ela saia da minha vida, dos meus sentimentos, das minhas emoções. É palavra. Nós revertemos, nós contra-atacamos com palavra. Quando Jesus foi atacado pelo diabo no deserto, ele venceu pelo poder da palavra. Ele disse: está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. Porque ele era cheio de Deus. Ele tinha conteúdo para debater o inimigo da sua alma. E que conteúdo você tem? Enchendo a sua visão de série, maratonando uma série atrás da outra, o tempo inteiro num celular vendo porcaria, se enchendo de coisas fúteis. Aí a hora que vem a ansiedade, a hora que vem a luta, a hora que vem a crise, você vai debater com o quê? Com série? Com TikTok? Aqui, diabo, TikTok, sai. Ô querido, o mundo espiritual existe. É real. O diabo existe. Nós precisamos estar pronto para a guerra. O Senhor está levantando um povo para guerrear, porque o mundo jaz no maligno. E desculpa a minha franqueza, vai piorar. Porque a palavra tem que se cumprir. Leia a Bíblia. Se você lesse as Escrituras, você não se preocuparia com o futuro, porque no final dela diz que tudo vai ficar bem, porque há um céu preparado para nós. Há um céu preparado para nós. Então você luta, você contra-ataca com a palavra. Conheça a palavra. Aqui não, Satanás. Você está ansioso porque amanhã você vai receber um diagnóstico médico. Satanás, a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Palavra. Palavra, querido. É palavra que nós temos que vencer os ataques do inimigo. E aí nós temos uma outra situação que nós precisamos aprender. Deus, ele nos ama tanto que ele preparou tudo para nós. A palavra. E em Efésios 6, ele fala da armadura. A armadura de Deus. Efésios 6, vamos lá. Vamos ler a Bíblia. Aleluia, que presença de Deus nessa noite, que presença do Senhor, a libertação nesse lugar, a libertação. Olha o que Paulo nos ensina, Efésios 6:10, quanto mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu
poder. Aonde você se fortalece? No Senhor e na força do seu poder. Você não vai se fortalecer assistindo novela. Você não vai se fortalecer assistindo série. Você não vai se fortalecer assistindo porcaria. Você não vai se fortalecer falando mal do teu irmão. Você não vai se fortalecer jogando videogame. Não. Ele está dizendo aqui, ó, fortalecei-vos no Senhor. É nele, é por ele, é por causa dele, é no Senhor. Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Queridos, como nós lemos, todos os nossos dias já foram escritos. E dentro desses dias que foram escritos nossos dias de luta. Foram escritos quando o luto chegou na nossa porta, foi escrito quando o desemprego chegou na nossa porta, foi escrito todas as coisas. E porque foram escritas todas as coisas, e Deus já sabia o que iríamos passar, Ele falou, agora eu vou preparar algo para eles estarem prontos para esse dia, porque é necessário. Ele disse, então tem a armadura de Deus, tem a minha armadura que eles vão poder utilizar para vencer esses dias e passar por eles, porque é necessário. E aí ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que é mais cilada do que uma crise de ansiedade, que te faz sofrer desnecessariamente, que distorce a tua realidade, que impede você de seguir os planos de Deus, enfraquece a tua fé, que é mais cilada do que essa. Aí ele diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Como que ele fala que chama o mundo? Mundo tenebroso. Queridos, a nossa geração vai ter que pedir perdão para a geração de Sodoma e Gomorra. A nossa geração vai ter que pedir perdão, isso está um caos. Mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Então quer dizer que o dia mau existe. Quer dizer que o dia mau vai chegar. Quer dizer que o dia mau, uma hora eu vou ter que passar por ele. Mas ele diz aqui, toma toda a armadura para você resistir esse dia. Para você vencer nesse dia. Aleluia, ó Senhor, como o Senhor é maravilhoso. E depois de você ter vencido, permaneça inabalável. A tua fé tem que estar inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calce os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno, como Jesus venceu no deserto com a palavra. Como nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno? Com a palavra. Escudo da fé, palavra. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos lá. Quando você vai orar a palavra, quando você vai declarar a palavra, você precisa trazê-la para você. Você precisa aprender a confessar a palavra. Você precisa aprender a declarar ao teu respeito aquilo que Deus já disse ao teu respeito. E quando você está numa guerra e você sabe que você está nela e que você tem que se preparar para ela, você tem que estar pronto para ela. A armadura é a tua defesa. Ela é a tua defesa, ela é a que te defende dos dardos inflamados do maligno. Por isso que ele te dá todas as peças. Então, o que você vai fazer? Você vai declarar essa palavra sobre a tua vida. Você vai dizer assim: eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Eu me revisto de toda a armadura de Deus e fico firme contra as astutas ciladas do diabo. Você está declarando, você é uma confissão tua. Por isso eu calço os meus pés na preparação do evangelho da paz. Eu me visto da couraça da justiça. Eu embraço sempre o escudo da fé.
com o qual eu posso apagar os dardos inflamados do maligno. Eu tomo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está confessando algo em você, para você. Você está trazendo ela para você. Quando você vai orar o Salmo 91, você tem que aprender a orar. Não é aquele que habita, é eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na sombra do Onipotente. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. É orar a palavra, querido. Isso é orar a palavra. Jesus orou a palavra. Quando Jesus venceu o diabo no deserto, Ele orou a palavra. Quer vencer as tuas crises? Ora a palavra. E Ele nos dá essa estratégia, se revista da armadura de Deus. Por quê? Porque ela é a tua defesa. Porque a hora que vir um ataque, você está pronto para resistir o ataque. E aí vem o contra-ataque. A armadura, ela é a tua defesa. E depois do versículo 18, Paulo te ensina o contra-ataque. Como você vai atacar. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica. Aleluia. A armadura é a tua defesa. A oração e súplica em todo o tempo é o teu ataque. É aí que você ataca, querido. É aí que você ataca. Você tem que contra-atacar. Você não pode esmurecer. Você não pode baixar a guarda. Se o inimigo vier contra você por um caminho, a Bíblia diz que ele vai fugir por 7. Mas você tem que contra-atacar. E como você contra-ataca? Declarando a palavra, lançando a palavra. Como você contra-ataca? Se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de você. Se você se sujeitar a Deus, se você se sujeitar à palavra de Deus, o diabo vai fugir de você. Essas são as nossas armas. E Deus deixou para nós usarmos. Por quê? Porque o dia mal existe. Nós temos que lidar com o dia a dia. Nós temos que lidar com pessoas. Nós temos que lidar com a ansiedade, com o medo, com o futuro. Nós temos que lidar com tudo isso. E nós temos que ter a convicção de que Deus está no controle. Ele está cuidando de tudo. Porque os meus dias foram escritos por Ele. Porque tudo foi determinado por Ele. Então eu tenho que descansar no Senhor. Eu tenho que buscar Ele em primeiro lugar na minha vida. E quando eu sentir que eu estou sofrendo uma crise de ansiedade, eu sei como contra-atacar. Aqui não, Satanás. Porque a palavra diz isso. E eu sou comprada com o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus me guarda. Nossa arma de guerra, querido. Eu posso te garantir que a vitória é certa. A vitória é certa. A palavra do Senhor diz assim: e eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Tua história está nas mãos do Senhor. E eu quero te encorajar nessa noite a você superar isso no Senhor. A superar isso em Deus. Assim como eu tive que superar também, lutei, fui para a guerra e venci. E não pense você que não sou atacada, sou. Mas quando a gente conhece a Deus, de andar com Ele, não só de ouvir falar. Quando você está firmado não só nas experiências que os outros contam, mas você tem as tuas. Você sabe identificar. E você sabe guerrear. E você sabe que a vitória é tua, porque nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Não deixe que o mal desse mundo domine a tua vida. Segue os teus olhos. Feche o teu entendimento. Se levanta na autoridade do nome de Jesus. Seja uma mulher de fibra, seja um homem de fibra. Deus está levantando um grande exército poderoso. Levanta mesmo para guerrear. O Senhor é contigo. A Bíblia diz que o Senhor é por nós. Ele não é contra nós. Ele é por nós, Ele não é contra nós.
A Bíblia diz que ao nosso lado está o Senhor, Ele é o nosso general de guerra. Ele se levanta do trono para guerrear as nossas guerras. Ele dá ordem aos anjos dele a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então levanta a tua cabeça, sacode a poeira, põe essa crise de ansiedade debaixo dos teus pés, que é onde ela tem que estar. Clama o sangue de Jesus na tua casa, nesse quarto onde você sofre com insônia. Clama o sangue de Jesus, aí Ele tem poder para libertar, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é contigo, Ele é por você, Ele é por você. Guerreia, querido, guerreia. É tempo de guerra, nós estamos em guerra, não baixa a tua guarda. O Senhor é contigo. Não baixa a tua guarda, não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista das pessoas, não desista. Por pior que seja, por pior que pareça aos teus olhos, ainda há esperança, enquanto há vida há esperança. Guerreia, não terceirize suas guerras, tem guerras que é sua. Não terceirize suas guerras. A tua família é guerra tua, o teu casamento é guerra tua, os teus filhos são guerras tuas. Não terceirize. Levanta a tua cabeça. Se posicione em Deus. E eu tenho certeza que você vai viver coisas grandes. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai realizar coisas incríveis. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Pega tudo. Pega esse balaio de incertezas, de confusão, de medo, de crise. Pega tudo isso que tenta sufocar você. Pega tudo isso que tenta paralisar você. Pega tudo isso que tenta matar a tua fé. Coloca nas mãos do Senhor. E deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus ser o Senhor na tua vida e na tua casa. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero ministrar uma palavra do céu sobre a tua vida, na autoridade que há no nome de Jesus. Nós vamos repreender agora toda ansiedade, nós vamos repreender agora toda crise de pânico, a libertação. O Senhor está dizendo para mim que é noite de libertação. Querido, se você está na tua casa, vai lá no teu quarto. O Senhor está dizendo para mim, tem pessoas que precisam ir no quarto, colocar a mão na cama. Vai lá no teu travesseiro, no travesseiro do teu marido, dos teus filhos. Coloca a tua mão lá, poder no nome de Jesus. Nós vamos clamar nessa noite. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus nessa noite. A libertação, queridos, a libertação no sangue de Jesus, a libertação no nome de Jesus. A Bíblia diz que foi para isso que Ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E hoje Ele está desfazendo toda a obra do diabo na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Ele está desfazendo toda a obra do diabo. Foi para isso que Cristo se manifestou, foi esse propósito. Você não vai ser presa fácil do diabo. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você está com alguém da tua família aí, teu marido, tua esposa, teus filhos, abraça essa pessoa aí. Abraça. Abraça. Oh, aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós clamamos, Pai. Nós clamamos pelo Senhor Todo-Poderoso. Um Deus que não perde nenhuma guerra, um Deus que não perde nenhuma batalha. General de guerra é o teu nome, Senhor. Oh, Ramanai de Kandarabashamanarabashi. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida que está nessa live.
Eu quero colocar cada pessoa que está assistindo essa live neste momento. Senhor, eu clamo o sangue de Jesus sobre a vida dessas pessoas agora. Senhor, em nome de Jesus, que o teu sangue, o sangue que foi derramado na cruz, passe agora na vida de cada pessoa, na casa agora. Eu quero repreender dos lares agora toda a opressão, todo o jugo. Eu quero repreender agora dos lares agora todo espírito de perturbação, de insônia, de medo. Eu quero repreender agora nos lares agora, em nome de Jesus, todo espírito de contenda e de confusão. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de vício. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu dou uma ordem agora que esses espíritos saiam dessas casas agora. Deixem esses lares agora em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te cobre. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela libertação. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu agir, porque quando o Senhor chega, milagre acontece. Quando a tua palavra chega, não dá para ficar da mesma maneira. Quando o Senhor entra, Pai, a libertação acontece. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor abre os nossos olhos nessa noite, e a partir de hoje nós não vamos mais nos mover pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas nós vamos crer na palavra, nós vamos confiar na palavra, e nós vamos, Senhor, na força do Senhor, contra-atacar o inimigo das nossas almas, certo de que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Senhor, eu abençoo cada família, eu abençoo cada vida. Derrama da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Uau, amém, queridos? Deus seja louvado. Deus falou com você. E eu queria pedir para você, em nome de Jesus, compartilhe essa live. Nos ajuda a compartilhar essa palavra. Nos ajuda a compartilhar a palavra de Deus, queridos. Tantas pessoas precisam ouvir uma palavra. Deixa Deus usar você como instrumento. Deixa Deus usar você como... Seja útil para o reino nessa terra. Seja útil para o reino nessa terra. Compartilhe a palavra de Deus. E eu tenho certeza que vidas serão alcançadas. Vidas serão alcançadas. E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, querido, não desista, não desista, não pare de crer. Haja o que houver, venha o que vier. Permaneça firme, porque Deus é contigo. Permaneça firme, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é o teu Deus, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a cada pessoa que está comigo aqui. Sou muito grata a Deus pelo carinho, pela amizade. Os meus irmãos de Angola, da França. Eu agradeço todos em nome de Jesus. Os meus irmãos aqui de Catanduva, minha família que eu amo, os meus amigos, né, minha família do ministério, tantas pessoas queridas que Deus coloca na vida da gente. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Sou muito grata a Deus, em nome de Jesus. Compartilhe essa live, querido. E volto a dizer para você, se você não assistiu a live da semana passada, recomendo, assista a live da semana passada. Eu trouxe um tema também muito apropriado. Você acredita que mal olhado, macumba, olho gordo, pega? Você acredita que essas coisas podem pegar em você? Assiste essa live, a live da semana passada, tá bom? Que eu sei que Deus também vai falar ao teu coração. É uma palavra de ensinamento. Amém, Tiane. Vamos orar pela Tiane. Tiane está fazendo aniversário hoje. Você aí da sua casa, ministra bênção na vida dela. Vamos orar por ela. Rodolfo, coloque as mãos sobre a vida dela, sobre a cabeça dela. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Tiane. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dela. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, abençoa a tua filha. Acrescenta-lhe anos de vida. Que a Tiana possa crescer na graça, no conhecimento, no amor, na fé. Que ela seja agraciada pela tua presença e pelo toque do Espírito Santo. Que ela seja uma mulher, Senhor, cheia, tão cheia do Espírito Santo, que a ponto daqueles que estiverem perto dela sinta a tua presença e deseja a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que a Tiane seja ricamente abençoada nesse dia, de forma muito especial, e que o Senhor acrescente na vida dela, Senhor,
muitas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Ministério Unção e Adoração, a qual eu faço parte, nós estamos ali, os nossos pastores, pastor Everaldo, pastora Virna, nós congregamos ali, nós estamos debaixo da cobertura espiritual deles, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, que são bênção, e nós estamos ali servindo ao Senhor. E eu quero convidar você para estar conosco. Domingo nós estamos ali no culto da família, às 7 horas da noite, Rua Alfena 117, você é o nosso convidado. Nas terças nós estamos com as terças proféticas, às 20 horas. Queridos, Deus tem feito coisas incríveis ali. Ali tem sido um celeiro de milagres, viu? Você é o nosso convidado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde a sua vida, que o amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre, até quarta-feira, em nome de Jesus.